Bom, boa tarde, boa noite, não sei, a gente, enfim, não sei em que momento efetivo a gente está. Oi, Rosane. Bom, acho que eu vou começar aqui só um pouco me posicionando. Eu sou arquiteto, trabalho, enfim, com escritório há quase 20 anos e tenho aí atuado nos projetos públicos invariavelmente desde a fundação do escritório. Eu trouxe um pouco para a gente conversar aquilo sobre o qual eu me sinto confortável a fazê-lo. Acho que pode passar, por favor. Só um parênteses, por favor. Essa imagem é uma imagem que eu gosto bastante. Ela é a Rua dos Corruíras, do lado de lá do conjunto ao qual o Paulo mencionou algumas vezes, que é objeto aí da Operação Urbana Água Espraiada, e é onde, enfim, se dá essa relação do espaço de brincar dessa criança, ele habitué ali do pedaço, enfim. Então, acho que essa é uma imagem singular para a gente ver um pouco a escassez e a necessidade de tratar a questão da habitação e a questão do espaço público talvez de uma maneira mais uniforme, entendendo aí, como o Paulo mencionou, a qualidade do projeto como um elemento importante. Por favor. Bom, enfim, aí está a questão do tema. Eu chamei de produção de habitação de interesse social no contexto da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, porque é o que eu me sinto confortável a falar, e a falar sob o ponto de vista e a ótica de quem está num escritório de arquitetura atuando dentro da política pública definida pelo Estado, né? O Estado entendido aqui, os seus vários entes, o município, a nação, o governo federal e o próprio Estado. Essa imagem, só um retorno, por favor, essa é uma imagem também ali do córrego Água Espraiada, ocupada, enfim, um pouco dessa caracterização desse contexto. Eu fiz uma imagem que lá em cima a gente vai ver o Corruíras de frente para o parque, e a gente atuou em outros dois conjuntos. O Corruíras está aqui, eu inseri a imagem do parque, esse é o terreno 25 e esse é o terreno 65, que são daqueles terrenos que os mapas apresentados pelo Paulo indicavam em laranja, para a produção da ordem aí de habitação para, não sei se é 4 ou 8 mil. Eu sempre confundo porque me parece que parte da demanda é conta do município, parte da demanda é conta da CDHU. Tem dois agentes aí atuando. Mas, de qualquer maneira, aquilo que está executado se dá como uma ação de projeto. Eu não consigo ficar sentado, desculpa. Se dá como uma ação de projeto em 2008, e aí, a partir de 2016, a gente entra no desenho desses dois conjuntos, já com outras diretrizes, com coeficientes de aproveitamento maior, o elevador como um dispositivo possível para alcançar aí os determinados números. Tem uma questão que o Paulo colocou na apresentação dele, e eu não tenho os elementos necessários para confrontá-la, mas que elas me parecem um pouco exageradas, assim. Aquela conta de que o apartamento do Corruíras custou R$245 mil o metro, pressupõe que o custo do metro é de R$5.100. Esse é um fato que eu não observei em nenhuma obra até hoje. Eu não sei quais os parâmetros ou quais os dados que a autora utilizou. O que eu sei é que o contrato do Corruíras pressupunha duas obras, era um contrato inicialmente de 33 milhões. Então, se você pegar 244 unidades, multiplicar por R$250 mil, você vai chegar em 56 milhões. Eu não tenho os dados, eu acho que só um pouco para entender. Por quê? Porque pressupor que o projeto que a gente faz chega em R$5.100 o metro quadrado, alguma questão tem. Ou a gente errou a mão, ou tem um problema na obra, e aí tem que chamar o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Então, acho que tem que tomar um pouco... Acho que seria legal averiguar. Eu, de verdade, não tenho os números. Peço desculpas por não ter vindo preparado para isso, mas há que se compreender também que, num processo como esse, a nossa atuação não pressupõe que a gente está junto das contas ali, né? Tem todo um staff de gerenciamento sociais, obras, projetos, e é essa turma com a qual você se relaciona. Então, você tem uma ação que é muito pontual. As coisas na cidade de São Paulo têm um pouco essa escala, então
é completamente diferente de atuar em outros municípios, como a gente o fez em São Bernardo, Diadema, enfim. Então, São Paulo tem um pouco esse contorno distinto. Acho que a gente pode avançar. Eu trouxe um pouco do Corruíras, são algumas imagens, vou procurar ser rápido, mas é só para ilustrar um pouco a questão da arquitetura, e aí é uma fala de arquiteto, enfim, peço desculpas a quem não estava esperando por isso, mas é sobre isso que eu me sinto confortável para falar. Podemos ir? Pode passar. Essa é a favela Minas Gerais. Como o Paulo disse, a favela Minas Gerais, da lista de favelas localizadas nesse perímetro, em absoluto tem problemas para ser uma remoção total. Não tem córrego, não tem área de risco, ela está relativamente bem equacionada. Só que o que sabemos é que o monotrilho do metrô fará uma curva sobre essa área, num desenho ao qual não se tem certeza até 2008, e para isso, para que a obra do monotrilho pudesse acontecer, e nunca aconteceu, a favela foi, então, eleita aí como uma das prioridades. E aí o projeto dá conta de 244 unidades daqui para cá. Esse é um terreno que é uma ZEIS, não estava construído, foi desapropriado, e a gente acha que pode ir avançando, né? Então, com isso um pouco de como se pensou, né, o parcelamento desse terreno, 2 conjuntos menores, a ideia de ter aí uma arquitetura que respondesse às características desse terreno, que constituísse, de fato, um projeto onde entendemos que a ação pública precisa ser melhor e mais qualificada do que o mercado, e acreditamos que o resultado foi alcançado. Acho que a gente pode passar. E esta é uma vista geral. Então, esse é o fundo de vale do Água Espraiada, o córrego está passando por aqui, e esse edifício que vai se desenvolver a partir de uma cota mediana em mais 4 andares, menos 4 andares, enquadrando assim dentro daquilo que as instruções técnicas do bombeiro e o Código de Obras permitem, na ideia de ter uma densidade maior, próxima aos 2,5, que é o que a legislação permitia. Não sei se está todo mundo familiarizado, é 2,5 vezes a área do terreno. Então, se o terreno tem 10 mil metros, você pode construir até 25 mil metros quadrados de área computável. Então, uma vista da rua principal, então a ideia de tentar resgatar elementos da nossa arquitetura e que comporiam aí uma edificação mais qualificada à medida em que dissociamos a veneziana da janela, essa veneziana correndo por fora, liberando 100% o vão de iluminação. Tem umas sacadas minúsculas de 60 metros quadrados, mas é um artifício para poder pôr o corpo para fora e para que a iluminação e a ventilação da sala fossem maior. Então, a ideia de usar esse subterfúgio, a gente até acreditou que não iria adiante, mas foi. Mas, de qualquer maneira, é um edifício de alvenaria armada, com alguns apoios e inserts de concreto e algumas peças metálicas para vencer vãos. Mas, no resto, é um edifício de alvenaria armada, com bloco de 14 centímetros, de baixa densidade, enfim. Então, acho que a gente pode ir avançando. E aí, um pouco como esses conjuntos se arranjam. Então, eu vou usar a rua General Daltro Filho como cota, e aí vou desenvolver em níveis, acho que a gente também pode avançar. E dentro desse processo, a gente, enfim, foi dos primeiros projetos, junto com o Jardim Edith e o Projeto Suzuki, Estevão Baião, foram os 3 primeiros projetos a serem feitos. Isso começa em 2008, depois vai virar licitação de obra em 2011, até que se entregue em 2013. Então, há um tempo aí de 5 anos, que é uma questão que o Paulo estava colocando. E, em paralelo a esse processo, a gente também foi discutindo outros terrenos, daqueles todos laranjas daquele mapa da operação urbana. Existiam, acho que quase 20 escritórios trabalhando em grupos. E com isso se instituiu um fórum onde a gente fazia uma conversa com as lideranças comunitárias. Num determinado momento tentou-se trabalhar uma questão de industrialização, e o Lelé era um consultor, mas isso também não foi adiante. Me parece que teve uma dificuldade de avançar isso com os construtores. Enfim, e aí como isso se organiza, né? Na verdade, a unidade, uma circulação em anel, a ideia de que esse espaço complementa a unidade, cria um espaço de encontro e circulação, e também possibilita que eu vá trabalhar
com dispositivos de circulação nos diversos níveis, fazendo com que eu tenha aí uma condição de conexão e circulação. Lá pelo meio do processo surge essa demanda de infraestruturas para elevador, que nos próximos projetos a gente já tem que incorporar, e vai aí a 18 pavimentos, enfim. E há uma série de questões que a gente pode discutir sobre isso, de como o elevador retorna para os projetos habitacionais e como é a pós-ocupação e gestão disso, o custo disso, pode ir. Enfim, soluções de arquitetura, né? E aí, nesse caso, a gente não tinha, por mais que sabia que eram 244, não tinha demanda, então o que veio é que todos os apartamentos seriam de 2 dormitórios, na fração daquilo que era necessário adequar para deficiente físico ou não. Pode passar. E aí um pouco dessas situações que são muito interessantes e que nos agradam, que são essas relações que se estabelecem a partir desse espaço para além da moradia. Então, essa janela da cozinha, que a gente imaginou ela mais baixa, para possibilitar esses flagrantes, enfim, esse contato, a gente pode ir. E aí, o escritório, por entender necessário uma aproximação mínima com a comunidade, foi estabelecendo uma relação com esses moradores por uma questão particular, e a gente, enfim, foi um processo de visitar a comunidade, conversar com os moradores, registrar as casas, para tentar depois, em algum momento, retornar para os apartamentos e ver como foi essa acomodação. A gente tem lá um material guardado, um dia talvez consiga fazer essa avaliação. E aí a ideia dessa arquitetura, né, que compõe um pátio e que evita um pouco aquela ideia da sobreposição de lâminas ou de pequenos espaços e geometrias que geram no térreo uma dificuldade de compreensão daquilo que é comum, daquilo que é particular, enfim, isso é uma questão da experiência nossa, podem ter outras avaliações, e essa é um pouco a ideia de registrar o sol aqui 9h30 da manhã, então essas dimensões desses pátios, a questão do conforto, a gente pode ir. Aí são detalhes de arquitetura, um pouco como isso entra, é uma infraestrutura que está pronta para receber um elevador, essa parte branca é o elevador, o resto é dispositivo de bombeiro, né, de água. E aí alguns materiais que entendemos a mais adequados a essa questão, que era o metal para vencer esses vãos, e aí o metal com proteção à corrosão, que é um banho, enfim, mas que garantiria uma sobrevida maior, entendendo que, dependendo do arranjo que cada um desses condomínios tenha, a questão da pós-ocupação pode ser aí um calcanhar de Aquiles para que esses lugares se sustentem, né? Pode avançar. Uma vista também para entender um pouco esses desníveis. E aí, essa questão dessa aproximação que a gente vai, desde o período de obras, dando um suporte, acompanhando as lideranças comunitárias e alguns moradores, até registrar o dia da mudança. Enfim, até hoje em dia a gente ainda tem participado atendendo quando tem alguma demanda, mas isso é absolutamente a parte daquilo que era o nosso escopo com a Secretaria de Habitação. E aí um pouco isso, né? Então, processos, foi um pouco um caos o dia da mudança, as pessoas saindo, mas não conseguiam entrar, isso porque estavam indo na mesma rua, e a gente, enfim, teve presente também aí, podemos ir. E essa é uma questão que foi interessante, é uma oportunidade de criar a espécie de um apartamento modelo, mobiliado, que seja, para que os moradores entendessem a possibilidade de ocupação e para que a equipe social trabalhasse informando, olha, não dá para ter um sofá que sugere-se, né, que o sofá não seja um sofá enorme. Enfim, esse apartamento depois foi doado para a primeira moradora, mobiliado, mas em par era interessante porque exatamente ao lado tinha um apartamento com toda a infraestrutura marcada, um apartamento como as famílias recebiam, então era uma questão do trabalho social importante. Mostrava como tecnicamente funciona essa coisa chamada moradia, né? E depois mostrava para os moradores as possibilidades de acabamento, enfim, isso foi interessante, acho que pode ser melhor explorado, inclusive. Essa é a moradia da primeira moradora lá da Minas Gerais, pode passar, que é essa senhora. Então a gente foi fazendo esses registros, retornando, entregando as fotos como uma gentileza por essa abertura de espaço, né, na vida, ela já habitando a moradia do Corruíras, pode passar.
Essa é uma outra senhora também, com muito poucas posses. Acho que é importante fazer esses contrapontos de imagem, porque nem sempre tudo são flores. Há pessoas com muito pouca renda, e essa transferência do ambiente de favela para o ambiente da moradia pseudo-organizada pressupõe taxas e demandas efetivas. Ela já dentro do imóvel, vocês vão perceber, por exemplo, diferente dos outros, né, não tem recurso ainda para fazer o investimento, mas a ideia nos interessa de como isso está arranjado do ponto de vista do espaço, enfim. Pode ir passando. E aí são registros que a gente fez, podemos ir. Essa é uma casa de bons cômodos, mas, por exemplo, com um problema enorme de salubridade, muita umidade, doenças respiratórias na família, e aí vai um pouco em complementação à fala do Paulo, que não tem a ver especificamente com isso aqui, mas é isso. Então, para dentro das quadras, no intraquadras, que seja, nas favelas, a gente retorna a uma densidade que está nos trazendo problemas de doença. No Rio de Janeiro, há alguns anos, voltou síndromes de tuberculose, por exemplo. Então, há um processo de reocupação dessas áreas. Enfim, e aí a família já habitando, já tinha reformado o apartamento. Na verdade, eles já estavam com um piso comprado, enfim. E aí é o contexto de cada família, a gente pode ir. E aí esse é um dos espaços que a gente criou, que, por decreto, você tem que ter lá um espaço de uso comum, e nesse caso, no programa, foi solicitado pela Superintendência de Habitação um espaço de estudos. E aí acabou a obra, acabou o dinheiro, o espaço ficou em branco, a gente decidiu organizar no escritório uma ação completamente à parte do poder público, arrecadou 1.500 livros, catalogou, separou e fez a biblioteca. Aí os moradores escolheram os nomes, cada líder escolheu um nome. A Sheila, por exemplo, que não está aqui, vai falar em vídeo daqui a pouco, é fã da Clarice Lispector. E aí a gente criou uma logomarca, batizou as salas e, com alguns moradores, comprou as tintas, computadores, mesas e fez esses espaços de leitura. E isso é uma posição do escritório. A cada final de processo de urbanização ou de nova obra, a gente tem tentado deixar alguma retribuição a essa oportunidade. Então, a gente já fez 4 bibliotecas, já fez um cinema no Cantinho do Céu, enfim. A gente pode avançar. E aí sempre com muito pouco recurso, né? Cavalete, mesa, computador, vai pedindo para o cara de estrutura, me dá 4 telas, cobra o outro o favor, pega 2 computadores e monta, e faz. E acho que esse é um retorno mínimo que a gente tem que dar. Podemos ir? E aí são registros do dia da inauguração, foi uma festa, foi super bacana, a gente pode passar, podemos ir. E aí, para encerrar, porque eu devo ter 1 minuto e meio mais ou menos, eu trouxe algumas imagens do terreno 25, só para a gente localizar. Aqui está o Água Espraiada, o terreno 25 é esse cara aqui. E aí a gente já retoma os projetos na Operação Urbana Água Espraiada com outras diretrizes. Então, a questão da densidade, em função do coeficiente ser 4 vezes a área do terreno, ela vai entrar com peso nessa história. Aí, a necessidade do elevador já desde o início, então, a gente vai desenvolver um raciocínio de projeto entendendo que, nesse caso, o número menor de elevadores seria uma conta menor de condomínio lá na frente, mas, ao mesmo tempo, pressupõe um edifício maior, então tem uma equação que precisa ser equilibrada, discutida com o serviço social, enfim, e tem que pôr em teste. E a gente vai pôr em teste um monte ao mesmo de uma vez, ao invés de ser um só. Mas, enfim, então, o resultado final é esse. A gente tem uma área de preservação permanente nesse terreno, que tem um córrego aqui, tem muita vegetação, enfim, de área líquida, tirando essas superfícies, a gente chega em 3,9 no coeficiente. E aí são algumas imagens, né, e aí, usando questões do plano diretor que são interessantes. Então, aqui, a questão da fruição, o comércio no térreo, uma questão que não estava considerada no Corruíras, esses edifícios que vão até 18 andares. A gente pode avançar rapidinho. Isso é um pouco uma planta de um andar tipo, então, aqui dá de frente para o parque, então esse térreo todo é comercial, e a ideia é que eu tenha um núcleo de elevadores aqui e outro na torre principal, acesso nesse ponto, acesso nesse ponto. O mesmo do lado de lá, um núcleo de elevadores aqui, núcleo de elevadores aqui. São estratégias e diretrizes que a gente definiu, apresentou ao poder público, mas agora não dialogando diretamente com a Secretaria de Habitação, mas com a Secretaria de Infraestrutura Urbana, e essa ponte é feita depois. E aí um pouco essa vista de frente para o parque, né? Então, esse térreo com além de ativar o espaço público, também é uma oportunidade para atender parte da demanda. A
A gente não sabe quantos comerciantes estão nessa conta, né? De novo, alvenaria estrutural, aí nesse caso uma alvenaria estrutural com blocos de 19 por conta da verticalização. A ideia desses espaços internos qualificados, essa é uma crítica que a gente vinha fazendo desde o Singapura, que entregava só o edifício, e ela vai permear os nossos trabalhos desde 2008, está acabando já. E aí isso como se dá, então, de novo a ideia das circulações, ora com lâminas espelhadas, ora aberta para o pátio. Aqui a ideia de uma transição, soltar o edifício, aí são detalhes de arquitetura, pode ir. E aí um pouco, em função da tal história de que não cabe fogão nos projetos, a gente teve que fazer umas ilustrações e dizer quantos metros quadrados de armário a gente podia pôr em cada apartamento. Acho ótimo, porque já esclarece essa situação desde o início. Nem todo mundo talvez acompanhe e sabe, mas teve um problema de obra em alguns apartamentos que foram entregues, o fogão não cabia, e isso deu um estresse enorme. E aí todos os projetos precisaram ser verificados. E aí são imagens feitas no escritório, a gente pode passar. E aí a ideia do quanto cabe de coisas na lavanderia, né, e aqui na cozinha. Estou encerrando já. Essa deve ser a última imagem, que é essa imagem noturna. Enfim, e acho que é um pouco isso que a gente vem produzindo. Acho que seria mais interessante a gente abrir para o debate, efetivamente. E, enfim, nem agradeci a oportunidade de subir falando aqui. Muito obrigado, Malu, pela oportunidade de fazer a mesa com o Paulo, rever os amigos. E, mais uma vez, obrigado pela atenção.